quem está nas redes está assistindo o Mês das Mulheres, é um evento da CONACAT sobre o enfrentamento das desigualdades de gênero no Serviço Público Federal, edição Brasília, aqui no anexo 4 da Câmara dos Deputados. E vai ter um evento também em São Paulo, nessa mesma linha da CONACAT, nos dias 20 e 21. Bem, depois dessa excelente mesa, a segunda mesa desse evento começa agora, vai ser sobre assédio moral e sexual. E aí eu chamo a moderadora Rayane Braga, advogada com vasta experiência em direito previdenciário, leis e regulamentações pertinentes, para assumir a mesa, por favor. Rayane Braga. E, para participar da mesa, nós chamamos também Ivana Vilela Pereira Lima, presidente do Sindi Itamaraty. Muito aplaudida. Tem uma claque boa. E Eliane Monteiro Cesário, assessora sindical do Sindi Itamaraty. Está disputada aí essa claque. Um aviso, tem o restaurante Taioba no anexo 3, no térreo. É um excelente restaurante, tem uma variação de comida muito grande. Quem quiser somente lanchar, embaixo ali do plenário do Salão Verde, ao lado do PT, da liderança do PT, tem uma lanchonete. E para quem quiser gastar um pouco mais, aqui no 10º andar também tem um restaurante, é mais caro um pouquinho. Bem, Rayane Braga, a mesa é sua. Bom dia, muito obrigada a todos. Sou imensamente grata pelo convite e pela oportunidade de falar com mulheres tão importantes sobre um assunto tão atual e, infelizmente, recorrente, que é o assédio moral e o assédio sexual. Bom, a gente vai começar as perguntas com, acho que a mais dificultosa de todas. Senhoras, eu gostaria que vocês falassem, por gentileza, um pouquinho de qual é a maior dificuldade para se identificar o comportamento do assédio. Como a servidora, a mulher que está ali nessa situação, ela pode identificar essa situação do assédio moral. Bom dia a todos e todas. Mais uma vez uma honra estar aqui a convite do CONACAT. Nós tivemos um evento no ano passado e a conversa foi muito boa e tenho certeza que essa também será. Eu vou fazer o seguinte, a gente tinha programado uma apresentação, eu acredito que seja melhor a gente fazer a apresentação, depois a gente evoluindo para a conversa, pode ser? Pode ser. Então tá, porque a Eliane preparou, eles vão reproduzir, eu acho que na tela, e a gente faz a apresentação rapidinho e depois a gente parte para as perguntas, tá bom? Pode. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ivana, você vai fazer sua autodescrição? Ok. Vai lá. Eu sou uma mulher de cabelos curtos, cacheados, de óculos, vestido azul e estou com um batom clarinho, rosa clarinho. Tá, eu sou Eliane Cesário, sou assessora e advogada sindical e não é que infelizmente, eu acho que eu sou muito grata pela jornada que eu passei até aqui, trabalhando, investigando, pesquisando assédio moral, assédio sexual, violência contra a mulher. Eu sou uma mulher... eu vou me descrever. Eu sou uma mulher que me autodeclaro parda, os meus cabelos são cabelos cacheados, ondulados, estão um pouco indecisos, né? Nesse período dos meus 47 anos, né? Assim, já está começando a ter uns cabelos, uns pontinhos brancos, umas mechas meio indefinidas, né? E eu estou usando um vestido roxo e um lenço roxo também estampado, em homenagem a uma mulher que sofreu violência no trabalho. Ela sabe quem é,
E eu estou aqui com muito orgulho representando para que esse tipo de coisa não seja mais normalizado no ambiente de trabalho. Vamos lá? Então vamos lá. A apresentação. Gente, o pessoal do CONACAT, né? Pode. Inclusive, primeiramente, né, eu queria saudar o presidente Antônio Carlos, Soninha, Jussara, a Beatriz, né, a equipe do CONACAT por essa oportunidade. Muito obrigada, para a gente é um privilégio estar aqui com vocês. Saudar a Magda, que a Magda sempre está, né, nas nossas palestras. Bem-vinda, Magda. Saudar a Lorena, a Chilen, a Noemi, né, que vieram aqui nos prestigiar, e dizer que, assim, para nós é um privilégio, porque juntas somos mais fortes, tá bom? A palestra que nos pediram foram assédio moral e assédio sexual, mas nós andamos uma milha a mais, porque não tem como falar de assédio moral e assédio sexual sem falar de violência e sem falar de desigualdade de gênero. Rapidamente, Soninha, por favor, vou apresentar o Síndico Itamaraty, né? Você quer fazer isso, Ivana? Apresenta o sindicato que você preside, por favor. O Síndico Itamaraty é o Sindicato dos Servidores do Ministério das Relações Exteriores. O Ministério das Relações Exteriores é composto por 4 carreiras, diplomatas, oficiais e assistentes de chancelaria e componentes do PCC-PGPE, que são remanescentes de muitos anos aí de trabalho dentro do Itamaraty e hoje fazem parte do corpo de servidores. Então, criado em 2009, quando a diretoria, né, e a equipe começou a trabalhar, a gente achou que a gente tinha criado um sindicato para fazer negociação coletiva. Quando a gente menos percebeu, a gente começou a receber uma enxurrada de denúncias. E foi quando nós simplesmente, assim, fomos engolidos por essa questão da violência no trabalho, que hoje a gente trata isso como violência no trabalho. Naquela época a gente não tinha essa consciência, mas realmente é isso. Então, assim, nós temos alguns relatos, né, que a gente trouxe aqui rapidamente, só para vocês verem, assim, um mapeamento que nós fizemos, né, das situações vivenciadas por servidoras. Por exemplo, eu não fui promovida e sabe o que o cara me disse? Que eu não ia ser promovida porque eu era mãe. Tá? Retiraram-me todas as funções, fui esvaziada de tudo, transformaram-me em fantasma e agora vem com uma avaliação de desempenho, francamente. Tem uma aqui que foi chamada de louca, deixa eu ver, né? Porque assim, é aquele comportamento, né? Se você fala um pouquinho mais alto, você é taxada de louca, né? O machismo também ocorre quando as mulheres ocupam posições de chefia. Por exemplo, fala que eu não sei trabalhar, tira o papel da minha mão, grita e xinga com palavrões, não respeita a embaixadora. E os locais morrem de medo dele. Né? Então, assim, depois a gente pode compartilhar o PowerPoint com vocês, para vocês poderem ver se existe alguma semelhança ou coincidência. E se existir, não é mera semelhança e nem coincidência, né? Próximo. Em 2017, gente, o Síndico Itamaraty organizou, então, uma pesquisa. A pesquisa sobre os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. E nessa pesquisa, próximo, Sonia, o resultado foi que 80% dos servidores do Itamaraty já haviam testemunhado assédio moral, tá? E aí, a pesquisa, gente, por que eu incentivo a realização de pesquisas? Porque com o mapeamento a gente sabe onde atacar, onde agir, o que exigir. E essa pesquisa foi um divisor de águas na vida do nosso sindicato, né, Ivana? Verdade. Próximo. E aí o perfil dos entrevistados, gente, 55,1% eram mulheres, tá? Vamos seguir. Eu não vou falar muito da pesquisa, porque eu acho que o foco aqui tem que ser para a gente trazer realmente os desafios da mulher no ambiente de trabalho. O perfil da categoria em risco, gente, maior risco, as integrantes da carreira de oficial de chancelaria, que é a carreira
de análise técnica e de gestão administrativa do Ministério das Relações Exteriores. Ou seja, as que mais corriam risco são exatamente aquelas mulheres que estão trabalhando e muito, porque estão executando as políticas. O menor risco, homens diplomatas, mais de 50 anos, que tinha mais de 21 anos de trabalho, não tinha histórico de acidente, não sofreu assédio, não testemunhou assédio, não era sindicalizado e nem participou da última greve. Olha que importante esse dado, tá? Já maior risco, mulheres que faziam horas extras, que já tinham histórico de acidente de trabalho, sofreu assédio moral, testemunhou assédio moral e que tinha participado da última greve. Entenderam? Entenderam qual é o perfil de quem realmente mais é perseguido? E esse diagnóstico também trouxe, né, para a gente alguns parâmetros de por que o assédio ocorria. E o assédio ocorre quando há uma desorganização do trabalho, ou seja, quando não há liderança, quando não há gestão, quando a gestão é muito engessada e hierarquizada, quando ela não é colaborativa. Tudo isso é campo fértil para a ocorrência de violência no trabalho. Eu vou passar aqui alguns slides, ô Soninha, só para mim, esse aí. Gente, esse é muito importante. Quem assediou? Olha lá, a maioria foi a chefia, tá? E aqui no dado dos motivos para o assédio, os motivos para assédio eram categoria funcional e gênero. Olha lá. Então, o mapa estava dado para a gente poder trabalhar. Nós vamos agora fazer aqui uma avaliação. Acho que é importante a gente olhar o passado, mas nós precisamos entender o cenário em que nós estamos e, a partir daí, pensar em estratégias para o futuro. Né? A gente nunca tem como dissociar o presente do passado, mas a gente usa o passado como experiência para a gente acertar ou errar, né? Tipo assim, tirar o que errou, mas tentar acertar no futuro. Então vamos lá. O Síndico Itamaraty tem defendido que o melhor conceito hoje que nós temos à nossa disposição para definir o que é assédio foi o conceito que foi construído e por meio de muita luta, porque não foi fácil, o conceito trazido pela Convenção 190 da OIT. Vamos ler juntos? Vamos ler lá. O que é assédio? O que é violência no trabalho? É um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis ou de suas ameaças de ocorrência única ou repetida. Isso aqui é muito importante, porque até então a gente tinha uma coisa de que assédio tinha que ser repetido, né? A vítima tinha que passar por aquilo muitas vezes, juntar prova o tempo todo para ser considerado assédio, tá? E aí vamos lá, que visem, causem ou sejam susceptíveis de causar dano físico, dano psicológico, sexual ou econômico, e inclui a violência e o assédio com base no gênero. Para quem é advogado, doutora Rayane, isso aqui contempla todas as situações, porque nós temos dolo, culpa, riscos e violência, tá? E aí, no caso aqui, gente, a reparação, a oportunidade que nós vamos, enquanto sindicatos, ter para trabalhar nisso e buscar reparação, essa é uma obrigação nossa enquanto sindicatos e a obrigação de reparar vai ser do Estado. Logo, é um prejuízo para quem? Para todos nós. É por isso que não dá para dizer que o assédio é um problema
da vítima, um problema da empresa, um problema... Não, o assédio e a violência é um problema de todos nós. Inclusive, gente, hoje o assédio moral e o assédio sexual, eles não têm como ser dissociados da violência social, do fenômeno de violência social que nós estamos vivenciando. E o fato da OIT ter colocado isso aqui sinalizou para o mundo que esses dois problemas são um problema de direitos humanos, tá? Então, nós estamos no caminho. Já temos uma ferramenta importantíssima para usar. De acordo com os dados do Ministério Público de 2023, gente, eles receberam mais de 8 mil denúncias de assédio moral e assédio sexual. Recentemente foi lançada a pesquisa do Senado Federal, né, que é a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher. E se vocês forem estudar essa pesquisa, vocês vão ver o seguinte: quase 1/3 das mulheres brasileiras já sofreu algum tipo de violência doméstica ou familiar. E 74% das pessoas que responderam à pesquisa, elas tiveram a percepção de que a violência aumentou no Brasil. E isso tudo é consequência de uma coisa muito, muito importante, que é isso aqui: conscientização, estudo, diálogo, ações afirmativas. A Lei Maria é resultado da Lei Maria da Penha, resultado da inclusão na Lei Maria da Penha, da violência psicológica. As redes sociais passaram a ser uma fonte de informação para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal, mas fiquemos para o bem, né? Só que aí, olha que interessante, 17% delas informaram que o ambiente que elas sofrem violência é o lar, tá? Mas 25% informaram que é no trabalho. E vocês sabem qual é o lugar onde as mulheres mais sofrem violência no Brasil? Nas ruas. Nas ruas. Eu vim de Uber. O papo foi interessante, mas sem perceber, ele me violentou, o motorista. E aí, né, eu com as técnicas e os jeitinhos, né, a gente precisa trazer luz sobre essas coisas. E não vai ser com guerra, vai ser por meio da conversa. Tá bom? Próximo, gente. Esse Instituto Patrícia Galvão. Quem lida com assédio e violência precisa acompanhar esse instituto, porque elas têm pesquisas fantásticas sobre a questão da violência e assédio contra mulheres. E aqui, ó, em 2023, gente, ó, 76% das mulheres entrevistadas reconhecem já ter passado por um ou mais episódios de violência e assédio no trabalho. E 92% das entrevistadas concordam que mulheres sofrem mais situação de constrangimento e assédio no ambiente de trabalho do que os homens. E aí, eu vou passar para o próximo slide para mostrar uma coisa para vocês. Essa pesquisa do Senado perguntou, assim, né, se o Brasil é um país machista. Os dados estão aí. Tá bom? O Rio de Janeiro ganhou disparado, gente, mas a média nacional é de 62%. Agora, esse outro gráfico aqui é assustador. E eu vou dizer para vocês assustador por quê? Porque aumenta a nossa responsabilidade. Qual era a sua idade quando você foi agredida pela primeira vez? Prestem atenção, gente. Prestem atenção. Qual é o maior nível ali? Até os 19 anos de idade. Até os 19 anos de idade. E depois, 20 a 29 anos. Ou seja, as jovens são as vítimas favoritas dos abusadores e dos agressores. Tá? Então,
eu sou intolerante com isso. Sofri demais quando vi isso. Falei, não aceito. Mas aí, o que acontece? A gente para, né, Ivana? Olha pra trás e fala assim, cara, quando eu tinha 16 anos, sofri abuso. Quando comecei a trabalhar, ele fez aquilo comigo. Consciência. Precisamos. E assim, vou falar uma coisa para vocês. Eu faço parte de um projeto chamado Quebrando Silêncio. Esse ano nós vamos falar sobre o abuso infantil. E o meu coração gelou, gente, gelou, quando eu soube que uma das maiores redes de pedofilia está instalada no nosso país. Tá? Então, assim, eu não trago boas notícias. Não trago porque eu acho que a gente precisa simplesmente ter consciência do momento em que estamos e da importância de trazer essas informações para a gente ter luz, para poder agir e enfrentar. E outra coisa, né, gente? Assim, antes de entrar na parte do assédio moral, vocês viram que os metrôs, né, eles aumentaram aquela campanha de assédio sexual contra as mulheres. Eu sofri assédio sexual no metrô diversas vezes. Morava no Rio de Janeiro, metrô lotado. Aquilo ali era um horror, né? Então, assim, gente, e você sabe o que acontece na prática quando algumas mulheres sofrem esse tipo de violência? Elas desistem de trabalhar. Elas desistem de trabalhar. Porque não são todas que têm apoio, condições, apoio seja em casa, apoio seja no trabalho, para continuar firmes ali. Sair de casa, pegar ficar num ponto de ônibus aqui do Goiás e do DF de madrugada, esperando o transporte, correndo o risco de ser violentada. Isso faz com que muitas mulheres desistam de ir à luta. Mas vamos lá. Eu acho que eu já falei demais, né? Vamos falar de assédio moral? Vamos? Pode falar, Lívia. Vamos lá, posso falar? Quem quer que eu fale de assédio? Vamos lá. Gente, não tem muito o que falar. Como foi exposto aqui, hoje nós temos ferramentas muito bem elaboradas que estão à nossa disposição. E uma delas, uma das mais ricas, na minha opinião, é o Guia Lilás. E se você estudar o Guia Lilás, você vai ver lá o tipo de comportamento, né? Por exemplo, assédio moral contra as mulheres. Aqui eu não vou falar de assédio moral em geral, mas assédio moral contra as mulheres. Questionar a sanidade mental da pessoa pelo fato dela ser mulher. Tá na TPM. Hello? Né? Interromper constantemente mulheres no ambiente de trabalho ou em atividades relacionadas ao trabalho. Dificultar ou impedir que as gestantes compareçam a consultas médicas fora do ambiente de trabalho. Gente, aqui eu preciso abrir um ponto aqui. O que mais a gente aprendeu, seja na faculdade ou na vida, que as empresas preferem contratar homens porque as mulheres engravidam. Você ouviu isso? Né? Eu não fui contratada pelo local onde eu estagiei durante 3 anos e era chefe dos estagiários e coordenava boa parte do serviço. Eu não fui contratada porque eu era mulher e eu podia, em idade fértil, obviamente, Graças a Deus, podia engravidar. E como eles tinham acabado de passar por uma experiência dessa, porque tinha uma advogada que recentemente tinha tido filho, eles preferiram não contratar a mulher. Mas, gente, saibam de uma coisa. Primeiro que, assim, se a mulher engravida, ela tem condição de trabalhar até o parto. Total condição de trabalhar até o parto. Né? Até porque mulher, quando engravida, gente, não sei você, Ivana, mas eu tinha uma força. Foi a melhor fase da minha vida, assim, a feminilidade estava no auge, né? Estava plena. Conseguia trabalhar e muito, né?
E aí, o que que acontece? Gente, a empresa não tem prejuízo nenhum, porque a mulher entra em licença. Quem vai pagar a licença maternidade, quem é? É o Estado. E, se você for ver, não tem prejuízo. Então, precisamos trazer isso à tona. Não há nenhum prejuízo para as empresas o fato da mulher estar grávida, tá bom? E nem licença maternidade. Até porque a gente precisa avançar para licença paternidade, sim. E começar a responsabilizar aqueles pais que querem ser pais presentes. A filiação, ela é de homem, mulher, de quem quer ser pai, né? Mãe, LGBTQIA. Quem quiser ser pai e mãe tem direito à filiação. E os deveres também correspondentes a ela. Bora, gente. Depois vocês veem o Guia Lilás lá, tá bom? Mas eu queria trazer alguma coisa aqui, umas coisas para vocês que é mais relativamente ao assédio sexual. Porque o assédio moral, as pessoas têm mais coragem de falar sobre ele. Já o assédio sexual, não. Né? E nós, especialistas, nós já começamos a identificar o seguinte, porque o assédio moral hoje, ele está tipificado, o assédio sexual, ele está tipificado no Código Penal, ok? Tá? Mas nós temos um problema sério, é que nós não temos uma definição do assédio sexual trabalhista. Nós não temos essa definição, seja na CLT, seja na Lei 8.112. E nessas questões de reivindicarmos políticas, esse é um ponto sensível que precisa ser muito considerável. Mas o que é assédio sexual no trabalho? É qualquer constrangimento, gente, de caráter sexual no trabalho. Quando o constrangedor, valendo-se da sua posição hierárquica ou da sua influência, e não é nem questão de posição hierárquica, tá? Só o fato de ser no trabalho por qualquer agressor, seja ele homem ou mulher, tá? Procura obter satisfação de seus desejos. E aí nós avançamos bastante, porque as corregedorias, né, começaram a apurar casos e passaram a usar a Lei 8.112, os deveres, a violação dos deveres da 8.112, para aplicar sanções administrativas em caso de assédio sexual por violação de deveres éticos, de boa conduta, de urbanidade, de moralidade administrativa. O Guia Lilás contribuiu muito para isso, mas hoje nós temos um parecer vinculante em que o assédio sexual, se ele realmente estiver configurado ali naquela relação, constitui violação do artigo 117, que é aquele artigo que fala sobre o valimento do cargo, e o artigo 132, que é da conduta escandalosa na repartição. Isso foi um avanço. E detalhe, o parecer está sendo questionado, óbvio, né? Mas o parecer indica que os servidores devem ser demitidos em caso de assédio sexual. Não vou entrar nesse mérito, se o parecer é bom, se o parecer é ruim. Para mim, o parecer é mais uma parte desse processo de luz que nós estamos precisando. Cabe aos advogados, no caso concreto, avaliar se aquela penalidade foi justa ou não. Se não foi justa, recorre. É isso aí, tá? Mas que é pedagógico, e a postura do governo federal, ela está corretíssima, na minha opinião. Exemplos de assédio sexual também estão lá no Guia Lilás. Vão para o Guia Lilás, gente. Vão para o Guia Lilás, por favor, tá? E aqui, gente, nesse gráfico aqui também lá da Patrícia Galvão, vocês vão ver o seguinte, situações vivenciadas pelas mulheres. Foi discriminada por sua aparência física ou pela sua idade. Gente, todas as idades são importantes nesse processo que nós estamos vivenciando. Né? Não são? Todo mundo tem algo para contribuir.
em relação à sua experiência de vida. Muitas mulheres sofreram agressão porque as suas opiniões ou seus pontos de vistas não eram levados em consideração. À mesa, gente, quando estiverem à mesa, criem um ambiente em que todos possam falar, sem interrupções. Se interromper, pede desculpa, mas continua. Porque isso tudo, vocês não têm ideia. Assim, assédio está muito ligado a sofrimento. E se a gente tiver um ambiente respeitoso em qualquer lugar, a pessoa não vai para casa sofrendo com aquela coisa assim, né? Poxa, me fez mal, me interrompeu, me desrespeitou, tá? Vamos lá. Denúncias, como denunciar? O melhor lugar hoje para denúncias de assédio é o Fala BR. É muito fácil hoje denunciar. Só que aqui vai uma dica. Muitas denúncias, elas não prosseguem exatamente porque elas foram mal formuladas. E aqui os sindicatos, vamos falar assim, na questão de estratégia, tá? Para os sindicatos. A oportunidade de atuação do sindicato aqui é super rica. E ela é gigante. Porque, assim, aos sindicatos vai competir orientar a vítima, acolher a vítima, tá? E com esse acolhimento, após a formulação da denúncia, porque quem tem que denunciar é a vítima, tá? Não é o sindicato, tá? Quem tem que denunciar é a vítima. O sindicato, ele só se envolve em denúncia quando a coisa for muito grave e exigisse, e quando o assédio for coletivo. Aí sim o sindicato tem o seu papel. O papel de representação coletiva. Mas o papel de apoio à vítima servidora, ao filiado, é através da orientação, do acolhimento e de já preparar o caminho para uma assessoria jurídica. E aí o sindicato vai depender, né, gente? A assessoria jurídica vai ser tanto para o agressor quanto para acompanhar a vítima quando ela precisar fazer o seu depoimento, tá? Então, gente, a gente tem aqui várias janelas de oportunidade e que eu não estou vendo os sindicatos aproveitarem essa janela, tá bom? Então, ó, fica a nossa dica, tá bom? E lá na plataforma do Fala BR, ao fazer a denúncia, a pessoa vai fazer a denúncia encaminhada ao órgão onde ocorreu o fato, tá? E as denúncias de assédio sexual também podem ser apresentadas na delegacia de polícia, porque é um tipo penal, tá? Desafios e estratégias de enfrentamento da violência contra a mulher. Aqui eu vou trazer para vocês alguns slides produzidos pelo Ministério do Trabalho, e aí a gente já não vai falar mais só de serviço público, tá? A gente vai trazer um pouquinho para vocês como é que tá a nossa atual realidade. Vamos. A nossa realidade, um dos maiores desafios é a presença das mulheres no ambiente de trabalho, porque elas não têm apoio, tá? Seja em casa, seja em qualquer lugar. A divisão sexual do trabalho e a desigual distribuição de trabalho doméstico e de cuidados. Eu, como a maioria de vocês, eu tenho tripla, quarta jornada. Você tem 5, que ainda é presidente sindical, voluntária, né? Sem licença classista, né? A segregação ocupacional e vertical e as discriminações no ambiente de trabalho. Gente, o próximo slide, ele mostra aqui uma coisa que é o seguinte, olha a taxa de participação no mercado de trabalho de homens brancos é de 62%, de negros 61%, de mulheres é 52% e de homens é 72%, tá? Olha aqui embaixo, a taxa de participação de mulheres negras é só de 51%, tá? Os rendimentos médios, ai Jesus, os homens, a média salarial é de 3.200, as mulheres de 2.500.
os negros de 2.257 e os brancos de 3.791. Tá vendo como a desigualdade de gênero, raça, LGBTQIA, quilombolas, ela é bem cruel. E aqui, rapidamente, tá? Dá uma olhada nesse quadro. Eu trouxe esse quadro porque ele é muito revelador da nossa realidade. Quais são os cargos que as mulheres ocupam em uma empresa de setor de alimentos que emprega mais de 7 mil trabalhadores e trabalhadoras em 97 ocupações? Olha as ocupações das mulheres: recepcionista, técnica, psicopedagoga, enfermeira, secretária executiva, assistência social. A remuneração média é de R$3.000. Já os homens são administradores, economistas, gerente administrativo, gerente de pesquisa, administrador de banco de dados, e a remuneração chega a R$9.700. Tá bom? A ONU também, gente, tem um programa maravilhoso de princípios de empoderamento das mulheres. As diretrizes estão lá. É tudo muito fantástico. Vamos estudar. E a igualdade de gênero é um compromisso que deve ser assumido pela alta liderança para que ocorram mudanças estruturais. Sindicatos, vocês precisam exigir da alta liderança dos órgãos em que vocês estão lotados, em que vocês estão trabalhando, o compromisso com a igualdade de gênero, tá? E esse compromisso tem que ser um compromisso compartilhado por todos e todas. E aí, defender a paridade de gênero em todos os espaços e liderança. A nossa presidente vai trazer aqui para vocês agora alguns desafios da mulher servidora na diplomacia, né? Não ligou ainda. Obrigada. Na verdade, eu agora vou fazer alguns comentários sobre a questão do assédio e assédio moral, sexual no Itamaraty, como a gente tem administrado essa questão, como está sendo administrada também a questão de gênero, especialmente da ocupação de cargos por mulheres dentro do Itamaraty, que é uma questão muito mais afeta diplomatas do que as outras carreiras. E vai ser um comentário rápido, porque passarei em seguida a palavra para você, Rayane. No Itamaraty, nós temos, na carreira de diplomatas, uma maioria esmagadora de homens. Hoje em dia, aliás, historicamente, tem sido muito difícil muito mais difícil a ocupação de cargos de diplomatas por mulheres. E a razão é simples. Não é fácil você ser diplomata e ter que carregar a sua família pelo mundo e seu marido ter que abrir mão da carreira muito frequentemente para poder te acompanhar. E enquanto você ocupa cargos de liderança e vai debater questões de política internacional e tal, e muitas vezes, hoje em dia, graças a Deus, com o trabalho remoto, tem ficado um pouquinho mais fácil, mas, historicamente, sempre foi um desafio muito grande. Esse desafio também afeta as outras carreiras, só que, para oficiais e assistentes de chancelaria, que são as outras carreiras do Itamaraty, esse impacto não é tão grande na vivência em termos de gênero. Nós temos, inclusive, mais mulheres que homens oficiais de chancelaria, como um exemplo. Já de diplomatas, a diferença é absurda. Os números são... a diferença é mais ou menos de 1.185 homens para 354 mulheres. Entendeu? A diferença é gritante. Então, assim, inclusive, para implementar políticas de gênero, você tem que conseguir trazer mais mulheres para a carreira, né? Então, são vários os desafios para as mulheres diplomatas, e a gente não pode... Como sindicato, obviamente, eu tenho que falar de todas as carreiras. Eu sou oficial de chancelaria, inclusive, mas dentro do Itamaraty a gente passa por outros desafios que têm a ver também com um pouco de discriminação entre carreiras e tal, e que impactam as mulheres de outras carreiras, porque fazem parte
de uma carreira em si que é discriminada, e não por serem mulheres, né? Já no caso das diplomatas, não. As poucas diplomatas que conseguem encarar a carreira da diplomacia, elas lutam internamente para conseguir os cargos de liderança. E isso é um fato. As políticas afirmativas começaram a ser implementadas há algum tempo, mas precisam de muito mais esforço institucional para serem institucionalizadas e conseguir efetivamente fazer com que essas diplomatas alcancem esses cargos de liderança. E então, assim, essa é a parte realmente afeta a realidade do gênero dentro do Itamaraty. No entanto, assédio sexual, moral, institucional é uma realidade até no Itamaraty e em qualquer carreira. Há muitos anos a gente luta com essa questão. Eu sei que não é exclusividade do Itamaraty, vários outros órgãos têm problemas sérios, até mais sérios do que o nosso, mas a gente tem enfrentado como sindicato, especialmente o Sindicato Itamaraty, que foi o primeiro sindicato criado dentro do Itamaraty, a gente tem enfrentado realmente de peito aberto e trazido possibilidades de melhoramento para a administração, né? Há alguns anos atrás foi criada a CEPADIS, que é uma comissão de enfrentamento a essa parte de assédio moral, sexual, discriminação. Digamos que a gente engatinhou com a criação da CEPADIS e o número de denúncias aumentou. Hoje em dia é um pouco mais comum e tudo mais. Mas o Sindicato Itamaraty tomou para si a bandeira de enfrentar o assédio e a discriminação como questões que fazem parte da garantia de qualidade de vida do servidor. E, para isso, nós temos campanhas. Desde o ano passado, a gente tem implementado uma campanha permanente de informação, combate, acolhimento. Criamos um Disque Assédio. Para que o Disque Assédio? Mas não tem o Fala BR? Tem o Fala BR, tem que ter o Fala BR, que é o único meio hoje oficial de denúncia, mas tem que ter orientação, porque denúncia mal feita não prospera. Então, o sindicato tem esse papel de receber a pessoa que está se sentindo assediada e orientar de como ela vai fazer a denúncia dela para que a denúncia dela prospere. Por quê? Porque as pessoas se sentem pouco estimuladas a denunciar, porque acham que as denúncias não levam a lugar nenhum. E, muitas vezes, não é que a denúncia não chegou em lugar nenhum, é que ela foi feita de uma forma errônea, mal orientada, ou a pessoa fez ali só na força do ódio, da emoção, e faltam elementos que viabilizam a continuidade do processo de investigação. Então, a gente tem implementado isso dentro do Itamaraty desde o ano passado, no âmbito das mesas que foram criadas pelo governo federal. O Itamaraty, a nosso pedido, criou uma mesa setorial, que é uma mesa, que é o ambiente que o governo federal proporcionou para que, internamente, a gente possa debater assuntos que têm a ver com a qualidade de vida do servidor. E essa mesa setorial, o nosso primeiro tema é assédio e discriminação. Então, nós tivemos a primeira reunião esta semana, foi uma reunião muito boa, em que participamos o Sindicato Itamaraty, representantes da administração do MRE, e a ADB Sindical, que é o outro sindicato que é só de diplomatas. Nessa reunião foi decidido que nós vamos investir em informação, capacitação do servidor sobre o tema, porque a gente sabe que, se não for ensinando a cada um o que é assédio sexual, o que é assédio moral, o que é assédio institucional, as pessoas não vão se movimentar, elas não se sentem, muitas vezes, como no painel anterior, muitas vezes você nem sabe que você está sendo assediado, ou pior, coisa que eu vi pessoalmente em processos, porque já participei de processos administrativos disciplinares como parte da comissão lá no Itamaraty. A pessoa não sabe que está assediando a outra. Você vê na cara dela que ela não sabe. Mas eu só fiz um
um elogio assim assado, mas eu só fiz tal coisa e tal coisa. Sim, mas isso é assédio. E a pessoa não tem noção. Então, todas essas informações que a gente foi reunindo, de experiências e pesquisas que fizemos aquela de 2017, estamos fazendo uma agora de novo, nos levaram a concluir que, se a gente não formar desde a base até a chefia, não tem combate ao assédio possível. Você tem que informar toda a sua base, ou seja, todo servidor tem que saber o que é assédio, como faz uma denúncia, como enfrentar a questão do assédio, e você tem que ensinar muito a chefia também, porque a gente sabe que a maior parte dos assédios em termos morais e institucionais são, obviamente, dos chefes. Então, eles também têm que ser informados. E houve um acordo ali na mesa setorial, e inclusive a administração reforçando que daria todo esse apoio, e faremos vários cursos de capacitação, desde a base até as chefias. Além disso, a gente vai reformular a CEPADIS, essa Comissão de Prevenção a Assédio e Discriminação, para dar uma estrutura interna de acolhimento, de orientação sobre políticas institucionais e tudo mais. Todo esse esforço é para quê? Para que a gente crie internamente uma cultura de prevenção ao assédio e à discriminação. E cada instituição, efetivamente, tem que fazer a sua. Esse trabalho não é de uma instituição. O governo federal vai publicar o Plano Nacional de Combate ao Assédio e à Discriminação muito brevemente. Ontem estive com o secretário de Relações do Trabalho, ele me disse que o plano será publicado proximamente, e eles estão muito empolgados com o impacto que isso vai ter em todos os órgãos da esplanada. E, para além disso, o Sindi Itamaraty, em conjunto com a ADB e com as centrais sindicais, a gente decidiu fazer um congresso em maio, que vai tratar sobre enfrentamento ao assédio e à discriminação no serviço público. Todos aqui já sintam-se convidados, receberão os convites. Teremos palestrantes internacionais, teremos painéis muito interessantes. A abertura, muito provavelmente, tudo der certo, vai ser pela ministra Esther Dweck. Inxalá. Então, assim, vai ser um momento muito bom, porque vai sair o Plano Nacional de Combate ao Assédio e à Discriminação, e faremos um congresso em seguida que vai aprofundar o debate sobre o tema. E a gente sabe que educação, gente, é o que faz a coisa mudar. Não adianta vir uma decisão, uma lei, veio a lei que fala que tem que ser assim e assim. Mas, se você não fizer política institucional no microespaço ali, as pessoas não vão saber tratar daquele assunto. Então, a gente tem feito no Itamaraty todo um trabalho institucional de melhoria da qualidade de vida, da cultura organizacional, bastante difícil e muitas vezes nefasta, para que a gente, no futuro, eu não digo nem agora, porque a gente sabe que isso é um investimento para o futuro, para que a gente, no futuro, tenha um Ministério das Relações Exteriores com um ambiente de trabalho um pouco melhor do que ele é hoje, né? É isso. São as minhas curtas palavras. Desculpe, Rayane, por favor, a palavra é sua. Olha, importantíssimo essa introdução. Inclusive, eu vou aproveitar para unir duas perguntas, porque eu realmente acredito que elas se completam. Eu tinha perguntado no início qual é a maior dificuldade hoje para se identificar um assédio. Você falou, Eliane, que as denúncias aumentaram, e isso é muito bom. Mas ainda existem pessoas, ainda existem mulheres que não conseguem identificar. Então, a gente sabe que o assédio moral e o assédio sexual até que não, mas o assédio moral, ele tem uma natureza muito subjetiva, muito ambígua da palavra, o que dificulta um dos fatores que dificulta esse entendimento para saber se eu estou sendo ou não assediada moralmente. Então, a primeira pergunta é: quais são essas principais dificuldades para identificar? E, na oportunidade, eu já puxo o gancho da segunda pergunta, de por que é tão difícil para a vítima, que está ali sofrendo esse tipo de situação, praticar o ato da denúncia, externalizar esse sentimento. Tá. Nós temos uma frase assim, que a gente usa até como mote: assédio dói, adoece e silencia. Se você
no trabalho, já identificou que você está sofrendo, que você está ficando cada vez mais quieta, que você está desistindo, né, de brigar, de externalizar a sua opinião, se você já não dorme direito, sabe? Se você percebe que você está já entrando num burnout, numa síndrome, num estresse, tudo isso são sinais, tá? É importante você identificar os sinais e é importante você ficar atenta às ações, tanto suas quanto as ações que estão dificultando você exercer o seu trabalho. É a primeira coisa. E aí, gente, não tem como. A gente precisa pedir ajuda. Porque, assim, sozinhos a gente vai perecer. Precisa pedir ajuda. Precisa falar. Precisa externalizar, seja em casa, com a família, buscando profissionais, buscando psicólogos, no sindicato, buscar assessoria jurídica, buscar orientação para realmente ser bem orientada. Poder saber se aquilo, porque a gente às vezes também, né, cria algumas coisas na nossa cabeça, eu tô sendo assediada, né? Tipo assim, vamos parar para refletir sobre o que está acontecendo, né? Assediados todos nós somos, todo o tempo, todas nós somos. Eu também sou assediada, né? Quando eu sou julgada, eu tô deixando as minhas filhas com meu marido para eu ir trabalhar. Mas aí onde é que cabe a minha responsabilidade? Como foi feito aqui. Nós precisamos ocupar os nossos espaços para mudar isso. Seja em casa, seja no trabalho, tá? Mas assim, gente, o sinal de alerta é adoecimento. O sinal de alerta é sofrimento. Tá sofrendo, percebeu que está sendo humilhado, percebeu que aquela conduta ela tá extrapolando, aí já é o momento certo para buscar ajuda. Eu iria mais além, Lili, e eu reforço o meu ponto sobre educação. Tem muito a ver com educação, sabe, Rayane? Campanhas de conscientização, cursos de capacitação, eles esclarecem para você e abrem a cortina e te mostram o que pode ou não ser. Quais situações que são, porque acontece, e com muita frequência, da pessoa realmente não saber que está sendo assediada. Ela se sente mal, mas ela não sabe que aquilo, que é por causa do assédio, porque ela não sabe que aquilo é assédio. Então, o letramento do corpo de servidores é a primeira saída para você conseguir que as pessoas consigam identificar que estão sendo assediadas. E para a denúncia, e muitas vezes o que acontece é que, pelo menos internamente, lá no Itamaraty, por exemplo, as pessoas têm medo do impacto que a denúncia que elas farão terá na sua vida como servidor, como profissional, exatamente. Então, a gente tem um número bastante significativo de denúncias, obviamente, sem identificação, porque a pessoa não tem coragem de falar, fui eu, bati aqui o pé. Tivemos recentemente uma que foi identificada, mas temos com muito mais frequência das pessoas que fazem denúncia anônima, porque as pessoas querem que o caso seja investigado, mas não querem dizer que foram elas que... Por quê? Porque tem medo de serem retalhadas. Por isso, é natural. Por isso a política, por isso que a alta liderança tem que estar comprometida, por isso que tem que ter apuração, garantido ampla defesa, contraditório, devido processo legal, e tudo é pedagógico. Tá? Tudo é pedagógico. Seja para a pessoa denunciante, seja para a pessoa denunciada. No final, às vezes, não é nem a pessoa não vai ser penalizada como a pessoa que sofreu o assédio sonhou. Você quer que o assediador seja, sei lá, demitido, seja não é vingança, suspenso. Né, gente? Não é vingança, não. Né? Não dá. Mas o próprio termo de ajuste de conduta, que é um termo que o assediador muitas vezes assina,
prometendo se comportar nos próximos 2 anos. Fazer cursinho, né, Ilvi? Cursos e tal, sobre assédio e discriminação, é a parte pedagógica da coisa. Exatamente. Você faz com que uma pessoa que realmente foi constatado que assediou, ela aprenda sobre o que ela fez e durante 2 anos, que a gente acha que é pouco, mas durante 2 anos a pessoa diariamente vai ter que pensar no que está fazendo, no que está falando. Se pode, não pode fazer. Que se pode ou não pode fazer, porque ela corre o risco de, com uma denúncia nesses 2 anos, ela não tem mais direito Ao TAC, né? ao TAC. Ela vai direto para o processo administrativo disciplinar. Avanços, né? E entrando agora nessa questão de processo administrativo disciplinar mesmo. É muito fácil você falar que foi assediada quando isso acontece na frente de terceiros. Você tem testemunhas para poder comprovar que aquilo aconteceu. Agora, quando é velado e quando é só entre o assediador e o assediado, os meios de prova cabível, será que a utilização de smartphones, telefones, através de gravação de vídeo, de áudio, seriam capazes de resolver, de servir como prova para a denúncia? Eu sou a defensora das gravações. E lá no Itamaraty todos somos. A gente já fala, seu chefe tem fama de assediador, já entra no... Gravando. Já entra na reunião gravando. Olha, eu só participo dessa reunião se estiver gravando. É lindo, gente. São técnicas, mas né? eu já passei por isso. Eu já trabalhei com um chefe bastante assediador, que no final, enfim, foi demitido por outras causas, mas foi demitido mesmo. E eu entrava na reunião com o celular, ele falou, o que é que você está fazendo com esse celular? Você vai gravar? Eu falei, vou, eu tenho direito. Se você entrar com o celular, a reunião não acontece. Então, a reunião não vai acontecer. Pronto, resolvido. Tá resolvido. Se você não tem dúvida ou não tem dúvida, não temos dúvida alguma. Então, eu acho sim. E a produção de provas, ela é uma coisa que, de certa forma, você tem que empoderar o assediado, né? Muitas vezes, porque ele está no curso, porque não é bem no curso do processo. Às vezes, ele entra em contato com o sindicato e fala, eu acho que eu estou sendo assediado, ou estou sendo assediado, está acontecendo isso, isso e isso, e a gente, o nosso papel é falar, você tem que produzir alguma prova que te ajude nesse processo, para depois você fazer a denúncia. E aí a gente orienta, grave suas reuniões, grave as ligações telefônicas, peça tudo por escrito. Produza documento. Produza documento. Eu quero que você faça tal coisa que é ilegal. A gente sabe que é ilegal. Ok, vou mandar um e-mail, você me responde dizendo que é para eu fazer isso aí, e aí eu vou te responder que eu posso ou que eu não posso, de acordo com o que você me mandar por escrito. Então, passa o empoderamento do assediado também. Sim. Entendeu? A questão de se posicionar, ela é muito importante. E quando a gente fala que vou gravar a reunião, às vezes a pessoa vai falar que você não pode gravar, você não pode mostrar a minha imagem, eu não estou te autorizando. Não mas... A gravação é minha. É só a gravação. Gente, isso aí o judiciário já falou, a gravação é da pessoa. Isso. Ela não é ilegal. O tá próprio bom? STF, ele já posicionou várias vezes no sentido de que você pode sim fazer o que a gente chama de gravação clandestina. Sim. Quando você tem um motivo que exclui a ilicitude da gravação, você pode gravar, é a sua proteção. Uhum. Então, por isso que, de fato, esse meio de comprovação, ele é muito útil e o maior é utilizado, porque, de fato, quando você tem um assediador que é daqueles espertinhos que não vai fazer isso na frente do outro porque ele não quer se prejudicar, você tem esse meio de comprovar que aquilo está acontecendo. Não, inclusive, gente, só uma dica, tá? As pessoas têm o hábito de associar assédio a gritos, xingamentos, palavrões. Mas existe assédio na fala mansa. Por isso a gravação ela é muito importante, exatamente para poder ser um instrumento para a comissão que vai apurar o caso, identificar mesmo. E assim, existem muitas palavras ditas mansamente que fazem a gente estremecer, não é? É verdade. Inclusive, já puxando outro ponto de debate, essa questão de, às vezes, não falar com agressividade dificulta essa identificação. Tanto que, às vezes, aconteceu só uma vez. O meu chefe gritou comigo só uma vez. Ele falou isso comigo só uma vez. O restante são com
com essas outras atitudes, outras palavras que vão ali caminhando para que você se sinta assediado, para que você se sinta humilhado. E a questão é, precisa ter mais de uma conduta de assédio para configurar de fato o assédio? Será que eu preciso ter reiteradas ações? Na verdade, o abusador, ele acaba praticando várias ações. Sem perceber, foi o que a gente falou. Assediador que é assediador, gente, ele não resiste. Ele não É consegue. natural para ele assediar. Para ele falar uma palavra mal colocada, dar um grito, bater na mesa, falar uma coisa inapropriada, para ele é uma coisa muito natural. Então, a gente falar em assédio de uma vez, não acontece. É a mesma coisa do assediador que pede desculpa. Ele acha que pedir desculpa é suficiente. Então, vem aqui com você e fala: Rayane, sou maluca! Você é doida! Olha aqui, não entregou. Eu falei pra fazer isso! Daí a pouco fala: ai, Rayane, tava tão nervoso. Tava tão nervoso? Tava tão nervoso como assim? Eu também fico nervosa. E você já me viu gritando? Temos, né? Exatamente. Dias difíceis todos temos, mas temos que manter a urbanidade. Comunicação não violenta. Outra ferramenta à nossa disposição. Exatamente. Recomendo muito os cursos da ENAP, são fantásticos e serão os cursos que serão utilizados pelo Itamaraty aí na capacitação dos servidores. Eles têm cursos em todas essas questões, ética, comunicação não violenta, assédio e tudo mais. Então é isso. São tantas nuances de assédio que é impossível a gente vai ficar falando aqui um dia inteiro sobre exemplos possíveis de assediadores. E esse que eu te dei agora foi um exemplo que uma colega comentou comigo essa semana. Aí chegou não sei o que, mas ele foi lá e depois veio pedir desculpa. Eu falei, e aí você deixou de ser assediada? Não. Desfez. Né? Não, e aí eu queria até contribuir uma coisa, assim, porque também, gente, vamos lá, meninas, tá? Existe aí às vezes, quando eu pego a denúncia de assédio, a pessoa chega falando, tô sendo assediada. E quando eu percebo, na verdade, ela está sendo discriminada porque ela é mulher. Ou ela está sendo discriminada por uma convicção política. Ou ela está sendo discriminada porque ela é negra. Ou ela está sendo discriminada porque ela é cristã, evangélica, de outra religião. Ou ela está sendo discriminada porque ela é deficiente. Ou está sendo discriminada por uma questão estética. Então, vocês estão entendendo como a coisa é muito profunda e, assim, é técnica, é conhecimento, é estudo, é isso. Vou falar para vocês. É um comentário, assim, você vê como é que a coisa é tão profunda e, inclusive, institucional. No formulário de avaliação para promoção dos oficiais de chancelaria, tem um item que é vestimenta adequada. Vestimenta adequada. Eu já toquei nesse assunto? Não, estou guardando. Esse aí vai ser para outro momento. Esse aí vai ser na hora que eu tiver que tocar nesse assunto, que me deixa tão indignada a pessoa falar, o chefe ter que tratar de vestimenta adequada num formulário de promoção funcional, que é um negócio surreal. E isso é um tipo de assédio. Exatamente. O que a vestimenta vai diminuir a capacidade daquela pessoa que está querendo ali ser promovida? Não faz sentido. Não faz sentido. Porque promoção é competência. Exatamente. Né? Exatamente. Agora, já finalizando, quando o assédio ele é feito ativamente, é muito fácil de você identificar, né? Quando tem ali o grito, o xingamento, você sabe identificar, mas quando ele é omissivo, o assédio omissivo? É que as pessoas acham que omissão é uma coisa e ação é outra. Omissão é um tipo de ação, né? Você deixar de agir, deixar de falar, deixar de se posicionar, também é uma ação. E, às vezes, é uma ação mais danosa do que a própria ação em si. E nessa, vou só trazer um exemplo, tá? Que tem ocorrido com uma certa frequência. Digamos que o gestor, o chefão do lugar, né? Ele está incomodado e ele quer assediar, ele quer perseguir,
ele quer intimidar. O que ele faz? Ele usa um subordinado direto para assediar, para perseguir, para buscar informações da pessoa, da vítima. Tá bom? Então, gente, acaba que quem é esse subordinado também está sofrendo assédio, está praticando assédio e não está sabendo. E aí que vem o pulo do gato. Nem sempre quem está assediando sozinho ou está assediando porque quer, mas porque está sendo obrigado a. Então, a omissão do ato é daquela pessoa que ordenou, que instigou, sabe? Então, assim, e aí cada caso concreto, né, gente, é que vai nos dar essa mensagem, tá bom? E nessa, assim, o que eu percebo? Que muitos servidores e servidoras que ingressam, principalmente na carreira diplomática, por conta de uma ideia equivocada de hierarquia, sabe? Acabam sendo vítimas de assédio ao mesmo tempo assediando outras pessoas. Abuso de poder, tá bom? Perfeito. Eu vou para a última pergunta, já estamos finalizando. A gente fala muito de hierarquia, de chefe falando de formas que não deveriam com seus subordinados. E a próxima pergunta é: o assediador pode responder por improbidade administrativa? Na minha opinião, deveria, inclusive. Não, inclusive, vai responder por improbidade administrativa. O STJ tem um julgamento, né? E que foi um julgamento que realmente foi outro divisor de águas lá. Se eu não me engano, foi em 2013. Esse julgamento. Ministra Eliana Calmon, que no julgamento dela, ela considerou, sim, assédio moral como ato de improbidade administrativa. Né? Porque você viola uma série de deveres éticos, de deveres funcionais. Então, hoje, a gente está muito bem instrumentalizado no serviço público para lidar com essas questões. Porque, assim, lá, se eu for para 2010, Rayane, quando a gente começou essa luta de enfrentamento ao assédio, o que eu mais escutava era o seguinte: não, assédio é só no setor privado. No serviço público não tem assédio porque o servidor público, ele tem estabilidade. Então, se ele está sendo assediado, ele simplesmente tem que virar, ir na divisão de pessoal e pedir para ser lotado em outro lugar, porque ele tem o direito à estabilidade. Vocês estão entendendo como nós estamos num movimento de construção, um movimento cultural, um movimento de conscientização, de transformação, né? Não é só de reconstrução, mas de transformação. Então, gente, sim, pode ser, vamos lá, e tudo assim, a depender do caso, porque também para ser improbidade administrativa precisa ser muito grave, tá? Então, pode ser sim, tá? Em alguns casos, vai ser improbidade administrativa, sim. Perfeito. Eu vou abrir agora ao público. Gostaria de saber de vocês, se já passaram, se conhece alguém que já passou. Pode falar. Então tá bom. Quais as medidas que vocês acreditam que deveriam ser adotadas? Porque, de fato, a gente precisa escutar o próximo, né? Quem está ali passando por isso. Então, quem quiser falar, se posicionar, pode falar. A Magda primeiro. Oi, tudo bem? Meu nome é Nicole, eu represento a FTS Advogados, eu fui da advocacia, assessora algumas entidades de classe, alguns sindicatos de servidores públicos, inclusive a ANEM, que está participando também do painel. E aí a gente assessorou recentemente Assessorou recentemente uma servidora que passou por um assédio moral de um cargo de alto escalão, um secretário de um ministério. E a grande dificuldade que a gente teve, mesmo depois da denúncia, via Fala BR, diretamente para a CGU, foi a retaliação.
que ela sofre. Então, eu queria saber de vocês, assim, como que vocês têm enxergado essa questão da retaliação. Então, você denuncia, mas aí, por ser uma pessoa de alto escalão, que tem muita representatividade ali, muito conhecimento sobre os outros servidores, acabam, como vocês falaram, utilizando ali dos outros servidores para também causar um assédio moral àquela servidora. Né? Exato. Aquela servidora que já está sofrendo, sofrendo por ter que denunciar, porque a denúncia por si só não é algo fácil, algo que a gente consegue encarar da maneira mais leve possível. Então, ver essa situação de retaliação foi algo muito difícil de contornar. E que também há um canal pelo Fala BR para denunciar a retaliação. Mas, na prática, eu queria saber de vocês quais são as medidas mais adequadas para evitar que, de fato, haja esse assédio continuado pelas outras pessoas, com retirada de ajudas de estagiários da servidora e várias outras situações que aconteceram nesse caso específico. Então, vamos lá. Eu também já vi vários casos de retaliação, tá? E que às vezes, no momento, na primeira oportunidade, você acha que é retaliação. Eu não conheço o caso, tá? Mas, assim, a administração, quando ela apura, né, ela vai apurar, buscar a verdade real dos fatos. Então, já ocorreu de eu ter recebido vítimas de assédio, e quando a gente foi ver, ela praticava assédio. Ela discriminava. Entendeu? Ou ele ou ela discriminava. E aí, eu estou sendo perseguida. Então, a questão é que, tipo assim, nós somos humanos, nós erramos. Se ela estava sendo perseguida por conta da retaliação, a gente tem que buscar os instrumentos para defender, para que não haja retaliação, mas que, ao mesmo tempo, a gente também não pode tirar dela a responsabilidade, né, de até onde ela agiu. E aí, de novo, nós estamos num processo pedagógico de todos, né? Entendeu, Lili? Não? Não. Eu acho... Deixa eu ver se eu entendi. Uma pessoa estava sendo assediada por um secretário em nível de secretaria e ela fez a denúncia do assédio e, no trâmite da denúncia, ela foi retaliada pelo secretário porque tinha feito a denúncia e estava sendo investigada, não é isso? E pelos outros colegas. Então, desculpe o seu nome? Nicole. Nicole, eu vejo assim, isso é um passo que tem que ser dado para cima. Se o secretário... e eu te digo mais, lá no Itamaraty... já tivemos vários embaixadores investigados e tudo mais, e nesse ponto a administração, que é muito protetora dos embaixadores, costuma dar um jeito para que a situação para afastar o investigado de perto do assediado e da situação. Por quê? Porque eles sabem que do jeito que está, não produz. Então, se o secretário continua fazendo o que está fazendo, se está retaliando por uma investigação na qual ele é o investigado, tem que subir um passo para cima. Tem que ir ao chefe dele, tem que ir ao secretário executivo e denunciar ao secretário executivo. Entendeu? Se não for a chefia tomar... do Estado, né? Mas em primeira instância teria que ser o secretário executivo que teria que realmente tomar as providências para ou afastá-lo, ou oferecer à servidora opções do que ela acha mais apropriado para ela, se mover daquele lugar e tal, e que ela não se sinta justamente retaliada por ter denunciado, porque no curso da denúncia vai se descobrir se estava certo, se estava errado, quem é que estava. Mas a pessoa não pode estar constrangida durante a denúncia, e muito menos ainda se ela for concluída com a culpabilização do assediador. Então, assim, te digo isso, se é nível de secretaria, tem que subir pelo menos um nível, e é o secretário executivo, minimamente. E aí, que é o chefe dele, e que terá tomar providências com relação ao que ele está fazendo. E aí, mas pelo que eu entendi, já tinha concluído, né? Tá, então vamos lá. Você pode peticionar e pedir para a comissão relatar o que está acontecendo. E aí a comissão também, administrativamente, vai acionar lá as autoridades competentes
para pedir esse afastamento. Exatamente. E a proteção dela. A comissão, ela tem poderes que, às vezes, a gente mesmo Acha que não, né? acha que não. A comissão de investigação desses tipos de coisas, de assédio, ela pode, inclusive, oficiar o secretário executivo. Nada, Nicole. Vou passar a palavra agora à senhora Magna, para poder participar desse evento conosco. A senhora pode vir para cá? Eu quero primeiro cumprimentar a Ivana, né, a Rayane, a Ivana e a Eliane. Né? A Eliane é uma velha guerreira comigo de muitos anos, a gente já trocou muitas figurinhas aqui em projetos, em todo tipo de projeto que venha prejudicar ou auxiliar, ajudar o servidor, né, Eliane? É um prazer muito grande reencontrar vocês. Eu te admiro demais. Você também. Bom, gente, eu quero dizer que, de certa forma, a gente faz parte da CONACAT, através do sindicato que eu estou diretora. Eu sou do Sindileges, que é o sindicato da Câmara, Senado e TCU, né, do Legislativo Federal. E é uma alegria muito grande falar um pouquinho do nosso trabalho. Eu não vou fazer, quer dizer, eu vou fazer uma pergunta bem doidinha depois. Mas eu quero começar a contar uma história bem pequenininha. Quando eu estava com uns 13, 14 anos, 15, meu pai, quer dizer, estava no auge, o Roberto Carlos, a Vanderleia, e eu usava roupa muito curtinha, né? Aí eu era uma garota papo firme, né, do Roberto. Então, eu usava, assim, bem garota, usava a roupa bem curtinha. Meu pai falou para mim, olha, minha filha, depois um cara passa a mão no seu bumbum, você não pode nem reclamar, porque, olha, suas pernas estão todas de fora. Eu estou contando isso, Ivana, para dizer que a roupa, esse dia, não era do meu trabalho, era eu ainda nem trabalhava, era uma garota, né? Então, o que é roupa adequada para trabalhar, né? Tem que ser bem definido isso. Bom, eu quero falar sobre, assim, o ambiente, assédio, vou só falar assédio, né? Que aí inclui os dois assédios, no trabalho. Né? E o meu sindicato, ele também já ouviu muitas falas de mulheres sobre, não vou dizer denúncia, histórias de mulheres que se dizem assediadas. Então, o Sindiled sempre ele está à frente, todos os anos, ele está à frente de várias campanhas, há muitos anos, nós já ganhamos até prêmios internacionais por causa de campanha do servidor, campanha a favor da mulher, né? Acho que todos já viram. O chocolate é bom, mas respeito é melhor. Florzinha não sei o quê, mas respeito é melhor. Né? Então, e nesse ano, estamos ainda no mês do mês da mulher, não é um dia, nós fizemos um trabalho muito bom contra esse assédio moral. Esse trabalho nosso constituiu, além de várias palestras, né, constituiu na criação de um totem, de totens. E o que consiste esse totem? A mulher vai lá e se identifica. Eu sou fulano, ela conta uma história, né, eu mesma contei uma história. Aí a gente conta, eu estava andando, aí de repente o meu chefe mandou eu fazer isso, eu não fiz, ele mandou eu sair da reunião. Aí a gente termina assim, essa história não é minha, mas poderia ser. Então, são várias mulheres contando suas histórias que pode ter acontecido com ela ou não, mas exatamente para que ela, no futuro, não seja perseguida, né, dentro do seu trabalho, ela conta. Pode ser verdade, pode não ser. Ela conta como se fosse uma história que não é dela, mas poderia ser dela. E esse totem nosso foram instalados no Senado e no TCU, e lá, gente, são histórias lindas. Incríveis. Como é que nós sofremos palavras tão pequenas, coisinhas tão significantes, mostram como a gente é. Acho que eu não desliguei, não. Foi como a gente é assediada em tudo. Né? Eu passei por um assédio de um determinado chefe, que tudo que eu escrevia, eu era redatora do trabalho, tudo que eu escrevia, rabiscava e dizia,
Nossa, que porcaria, Magda, desculpa, como é que você faz? Daí, o mesmo trabalho que eu fiz, essa pessoa inverteu as palavras e assinou. Quer dizer, essa pessoa era chamada entre nós lá, de ladra de ideias. Né? Eu passei muito por isso. E isso, gente, esse trabalho que a gente tem feito aí pelo sindicato está surtindo muito efeito mesmo. E também, nós, como sindicalista, nós estamos muito próximos da Secretaria da Mulher, que a Secretaria da Mulher ela é constituída pela Coordenadoria, né, Geral do Direito Humano da Mulher, a Procuradoria da Mulher, Observatório da Mulher. E esse trabalho que nós desenvolvemos está sendo feito o Comitê da Mulher, né, que o sindicato também, é o nosso sindicato e o Comitê da Mulher na Câmara, no TCU e no Senado também, né, no Poder Legislativo. Então, gente, está sendo muito bom. E eu quero encerrar dizendo que, mais uma vez, nós reeditamos o livro Como Não Ser um Babaca. E é só para falar para quem não conhece esse livro, ele é feito de forma assim, vamos assim, espirituosamente, né, mostrando como o homem é um babaca. Divertido. É bem divertido, como o homem é um babaca, até no elogiar a mulher. Ai, você está tão linda, mas se fosse a minha namorada... Tipo isso, né? Não é que tem essa frase, eu estou criando aqui. Então, são várias frases que é tão comum no nosso meio ouvir dos homens, né? De certa forma, ele até quer agradar, mas ele acaba cometendo uma série. Vai, fulana, faz o cafezinho, se a mulher sabe fazer o café, homem não é muito bom, não. Vai lá e faz o café para a nossa reunião aqui. Tipo isso, né? Então, é um livro que eu sugiro vocês que até nesse totem você pode ir lá, doar esse livro para alguém de forma, anonimamente, para chamar a atenção de um colega que você é um babaca e não percebe. E esses dias eu assistindo o Big Brother, está cheio de babaca essa palavra lá, né? Eu não assisto, mas esses dias eu assisti, ele é um babaca, ele é um babaca. Então, gente, realmente existe a babaquice que nós temos que mudar. E, para encerrar, eu quero falar assim, dar assim, por exemplo, sobre a desigualdade de gênero e, ao mesmo tempo, né, na fala do assédio, para essa desigualdade de gênero, a mulher precisa, sobretudo, que os órgãos criem creches, porque a mulher jamais vai deixar de ser mãe. A mulher é capaz de perder o emprego, mas não quer abandonar um filho. E o homem, por mais... Né, até hoje, não. O homem, às vezes, deixa a mulher nessa sinuca. Né? Eu vou trabalhar, você se vira aí, cuida das crianças. Então, gente, uma creche é fundamental. E, para a gente acabar com isso de vez, nós temos que educar os nossos jovens, começar pela educação de nossos jovens, e também uma forma de trazer ele uma realidade com a educação e formação. Ele vai entender que a mulher é mulher, o homem é homem, mas ambos merecem respeito, mas não são com frasinhas banais, até de elogios que deprimem a mulher, né? Ou não, mas é através da educação e da formação que nós vamos mudar esse país e esse mundo. Não adianta outra coisa, tem que ser na raiz. Então, é só isso, eu quero agradecer e desculpa por ter alongado. Um abraço para todas vocês e a gente vai se encontrar mais vezes. Amém. Vocês com duas, do Itamaraty. Que essas raízes sejam profundas, que venha a transformação. E, gente, a gente pode concluir? Eu só queria fazer a propaganda também, né? Tem mais uma pessoa. Tem mais uma? Desculpe. Boa tarde. Boa tarde. Desculpe aí a colocação, né, mas eu queria aqui cumprimentar, né, a Rayane, a Eliane e a Ivana, né, e eu sou Ronaldo Sampaio, sou coordenador geral, que é o equivalente a presidente, né, do Sindicato de Servidores do Ministério Público de Pernambuco, né, e eu queria fazer uma pergunta para a Ivana, se me permitir, mas antes eu vou vou ser bem breve, certo? Uma questão assim, pessoal, mas como a gente se encontra no mundo, né? Eu fiz o concurso de oficial de chancelaria em 93. Uou. E fui chamado em 97 para assumir, né? Provavelmente seria colega
de você, estaria junto aí no sindicato, nas lutas, né? Estava refletindo sobre isso, né? E, na época, eu não assumi. Uma das razões é que, na lei da época, dizia que a gente tinha aqui, o Ofchan, direito à moradia. Só que estava tudo ocupado e a gente não recebia, né? Não poderia ter. Então, eu disse, ó, isso, em Brasília está de cara, né? Então, quando eu calculei assim, rapaz, aí é complicado. Eu estava terminando, na época, o mestrado em Ciência Política na Universidade Federal de Pernambuco. Eu disse, teve esse fator junto com essa questão, né? Que eu achei já que era de respeito à lei, né? Poxa, se não tem, então deveria ter, nesse caso, com razão, um auxílio moradia, né? Sim. Não abusivo, mas em função de quem está fora de Brasília. Mas disseram, não tem nada e tal, se quiser assim a seco. Então eu desisti, né? E continuei lá em Pernambuco. Já tinha passado no concurso do Ministério Público, já estava trabalhando lá. E aí daí fiquei, né? Então, assim, eu coloco assim como o mundo dá voltas e a gente se encontra, né? É verdade. Mas, assim, a pergunta... Passei por muito assédio lá. Assim, uma das coisas que eu acho que é importante a gente saber, a gente que é concursado, que entrou no serviço público pela porta da frente, né? Sem discriminar quem está ali prestando seu trabalho também, etc., mas que entrou por outras formas, né, colaterais. A gente sabe que tem o patrimonialismo, tem aquela questão do personalismo, da coisa de privilegiar alguns por conhecimento, e a gente que entrou por mérito, né, a gente tem, ou deveria ter, né, um status dentro das estruturas, né, diferenciado, no sentido de entender que quem são as pessoas que exercem o poder são colegas. Exatamente. Lá no Ministério Público, infelizmente, tem uma cultura. Promotor, procurador, eles são membros. Os donos, os membros são, porque na lei diz que são membros, isso não mudou até hoje. A gente integra a instituição, mas é tratado como se... Né? E eu sempre me afirmei, eu sou colega, eles são colegas. Assim, tem o poder institucional para fora, mas para dentro, administrativamente, eu não. Então, tem aquele pensamento assim, que é considerado subversivo, né? Vamos dizer assim, nas estruturas. Acredito que no Itamaraty deve haver muito isso também em relação aos diplomatas e os outros servidores de carreira que são de outros cargos, né? Também não devem ser tratados assim como colegas. Aí, diante disso, eu fui, se eu fosse contar aqui, a gente passava a tarde toda a noite, então não dá. Fui muito vítima de assédio, sim, entendeu? Só que na estrutura de perseguição, digamos, das hierarquias, o assédio vertical, e a coisa foi muito em cima, foi com um secretário-geral que se tornou procurador-geral. Então, assim, só condição de solução zero que foi colocado na justiça, etc. E até hoje não se julgou. A parte administrativa do que tinha de perseguição se resolveu com mudanças de gestão, mas a oposição chegou anos depois e resolveu algumas questões lá. A parte de mérito, né? A justiça ainda não decidiu. A pergunta que eu tenho para a Ivana, se for possível, rapidinho, a gente está fazendo um trabalho lá também no sindicato sobre essa questão do assédio. A gente encontra uma dificuldade muito grande no assédio vertical, né? Que aqueles que têm o poder, que estão à frente, eles, assim, muitas vezes, por conta justamente do poder das composições, eles não afasta a pessoa que é a vítima, sabe, do setor. Mas o assediador ou assediadora, porque, infelizmente, né, assim, mulheres também assediam, né, não é uma questão só de gênero, ficam lá disponíveis para assediar outros, né? E a gente está nessa batalha. Eu queria saber lá, especificamente no Itamaraty, como é que está o sindicato nessa questão. Eu sei que você respondeu um pouco, mas, assim, se já está tendo esse afastamento, o sindicato acompanha essa coisa, porque a gente quer fazer o mesmo lá em Pernambuco, sabe? Assim, dentro do Ministério Público. Porque... E uma das coisas a gente é lutar, que a gente está tentando, para votar para Procurador-Geral. A gente acha que o dia que tiver voto, muda muito na estrutura de lá, né? Mas aí, no caso de vocês, como é que é isso? Assim, já existe caso de situações em que o assediador, né,
sendo, no caso, diplomata, né, já foi afastada e a pessoa que foi assediada, não sendo diplomata, conseguiu se manter no setor e tal? Como é que foi isso? Obrigado. Desculpe pela extensão da fala, mas acho que era importante pontuar. Obrigado. Um prazer em conhecê-lo. Sim, mais de um, inclusive, especialmente porque, normalmente, acontece nos postos pelo exterior, e uma coisa é você trabalhar no ministério com mais 800 pessoas, 600 pessoas, e outra coisa é você trabalhar num posto em que você tem ali mais 5, 6 colegas e alguns contratados locais, uns 10 contratados locais. Então, o ambiente fica insustentável e a administração consegue enxergar isso. Então, não posso dizer que foi 100% das vezes, mas boa parte das vezes a própria administração, logicamente instada, seja pela comissão, seja pelo sindicato, ou o que seja, afastou o assediador, porque justamente o nível de comprometimento do ambiente de trabalho é tão grande que é melhor que a pessoa esteja longe do que transformando o ambiente num lugar impossível, né? A gente sabe que nesses momentos é complicado, inclusive porque no curso do processo, da investigação, de qualquer tipo de investigação nesse sentido, há um certo constrangimento geral, todo mundo vai dar seu depoimento, você colhe depoimento das pessoas próximas, de pessoas que ouviram, de pessoas que viram, e aí, em muitas das vezes, a permanência do assediador torna insustentável, né? Há muitos também que pedem licença saúde. Dizem que estão instáveis mentalmente, emocionalmente, pedem licença e a licença, obviamente, é autorizada e tudo, e se afastam por isso. Mas, quando não, a própria administração afasta. Ivana... Tem mais uma pessoa que vai falar ali. A senhora Fátima Mosqueira, do Sindileges. Uma boa tarde a todos, a todas aqui presentes. Só para trazer, né, os cumprimentos à mesa, a todas que estão aqui fazendo parte, aos colegas, aos homens que estão aqui também contribuindo, e dizer da nossa alegria em participarmos. A FENALE, que é a Federação Nacional dos Legislativos, também pediu que trouxéssemos o cumprimento, os parabéns. Antônio Carlos, nosso presidente, CONACAT, nós estamos aí fazendo parte dessas diretorias e lá também levando sempre, debatendo muito a respeito do assunto e dessa questão. Então, trazemos por meio de fóruns, por meio desses encontros, como o de hoje, CONACAT também, fazemos parte do Conselho de Gestão, Sindileges, diretoria, a que eu faço parte, estou à frente, é diretoria interinstitucional, junto com a Magda, aí, da parte da política, né, articulação política, e sempre debatendo. Fazemos parte também do Conselho dos Direitos da Mulher, aqui do GDF, e sempre trabalhando aí. Tivemos essa campanha do ano, várias campanhas seguidas. Trouxemos também essa campanha que a Magda citou também, que nós estamos fazendo parte lá, né, no Senado e no TCU, com falas que poderiam ser nossas, só que não eram naquele momento, mas que a gente conseguiu transmitir em vídeo, em áudio, para todos que tivessem acesso aos totens. E também, esse ano, tivemos, no sábado passado, um dia inteiro de um feirão dedicado às mulheres pelo nosso clube de benefícios, que se chama Clubes, com B mudo, onde também as mulheres puderam fazer suas massagens, comprar passagens, ovos de Páscoa. Tivemos 2 momentos de palestra com Solange Frazão, e foi assim super alto astral, onde ela traz exatamente essa questão da violência, do assédio doméstico com o ex-marido, o que ela sofreu e a guinada que isso deu. Então, isso foi muito importante. Nós saímos de lá maiores do que entramos. Ficamos muito felizes com a iniciativa. E, para vocês verem, isso atinge não só
quer dizer, vai se refletindo em tudo aquilo que faz parte dessa estrutura nossa sindical. Todos se abraçam, todos se dão as mãos, e quando vai falar, tratar uma mulher, reunir conosco, ele já tem essa preocupação. Quando chegamos lá, né, Magda, há 6 anos, que a gente pedia a palavra, a gente não conseguia, porque éramos 3 mulheres e o restante homem, 17, numa diretoria de sindicato, e as vozes deles já são muito fortes. As nossas são delicadas, a gente tem que gritar. Não fazia parte. Então, isso nós lutamos, brigamos, porque também somos de guerra, né, e determinação, até que entenderam. E hoje não há mais isso. Pedimos a palavra, tem a preocupação de já a próxima. Tá. Isso é ótimo. Entendeu? Isso a gente fica muito orgulhosa de ver que os colegas se conscientizaram que essa questão que vocês trazem, dessa consciência, das chefias, dos colegas, colaboradores, da estrutura, né? Toda a estrutura tem que estar integrado e entender, né, para que aquilo possa funcionar. Fiquei muito feliz com essa colocação. Então, é só para agradecer, trazer o cumprimento e, só para finalizar, dizer de um projeto que nós temos também pela Associação dos Servidores da Câmara. E nós também fazemos parte da diretoria, há muitos anos já lá, que é aqui na Beira do Lago, Ascade. Lá nós temos o projeto, finalizando mesmo, lá nós temos o projeto do Canomama, que esse projeto é a remagem, né, a remo no Lago Paranoá, de mulheres que enfrentam ou já enfrentaram o câncer de mama, Canomama. Então, são mulheres que entram de uma forma e saem assim, maravilhadas, com o astral, estão lá, com uma força que, muitas vezes, nem nós mesmos, sem o problema que é o câncer, enfrentamos. Então, só dar os parabéns, dizer da alegria de estar aqui mais uma vez, uma honra, viu, de contar com vocês aí nesse trabalho também. Obrigada. E a nossa gratidão, porque vocês nos precederam, né? Exatamente. Abriram os caminhos para a gente. Podemos, então... Só para encerrar, né? Acabou? Só para encerrar, gente, vamos fazer propaganda aqui. Vocês estão vendo aqui um QR Code em que vocês podem ter acesso a todo o conteúdo do Sindicast, que o Sindicato Itamaraty está promovendo. Nós tivemos um Sindicast incrível com a Mirelle Jacob sobre assédio e violência no trabalho, tá bom? No nosso... Pode passar o próximo? Agora, no dia 22 de março, todos vocês estão convidados para a nossa mesa redonda, né? Mulheres do Serviço Público. As convidadas são simplesmente extraordinárias, tá bom? Façam as suas inscrições, compartilhem. E aí, por fim, o primeiro Congresso Internacional de Enfrentamento no Assédio e Discriminação no Serviço Público, dias 13 e 14 de maio. Nesse congresso, nós teremos a participação das centrais, queremos também a parceria da CONACAD, já estou aqui já comprometendo o presidente, viu, Sônia? Viu? Presidente Antônio Carlos, participe conosco, teremos palestrantes internacionais. Vamos lançar, né, no congresso, Ivana, a atualização da nossa pesquisa, tá? De atos e violência no assédio do trabalho. Então, gente, é isso. Participemos todos juntos. E muito obrigada a todos os homens que estão aqui, né, valorosos, lutando junto com a gente. Que possamos, cada um de nós, nossos espaços, fazer parte desse movimento justo, transformador, em busca de vida, de alegria, de saúde, de paz no ambiente de trabalho. E é tudo que a gente precisa, tá bom? Minha gratidão a vocês. Foi um prazer estar com vocês nessa mesa. Obrigada a todos e todas. Foi um prazer também estar aqui. Agradeço a Rayane pela moderação. Foi uma experiência fantástica. Muito obrigada. Imagina, agradeço a todos, agradeço o convite da CONACAT, do nosso presidente, que está sempre presente conosco. Obrigada pela participação de todos e vamos para o almoço, mas depois a gente tem mais debate, tá bom?